Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre livro. Aliás, 2 livros. E o primeiro livro que a gente vai conversar aqui, a nossa entrevistada já está conectada aqui comigo, Maria Filomena. Tudo bem, Maria Filomena? Olá, Michel, tudo ótimo. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Tudo jóia. Uma ponte para Istambul? É isso? Isso. Conta pra gente então um pouquinho da história, a sinopse. Olha, o Ponte para Istambul é sobre uma professora de história chamada Catarina Arzu, que tem conflitos com ela mesma. Ela é professora de História do Brasil de um colégio de Ipanema, na zona sul do Rio, e ela é metade brasileira, metade turca, com suas raízes, e resolve procurar um dia suas raízes em Istambul. Né? Mal sabia ela que ela ia ficar aprisionada por essas raízes, ia fazer uma viagem insólita no tempo e ia ter que percorrer grandes aventuras e se deparar com mistérios arqueológicos também. E aí, de onde que surgiu inspiração para trazer essa história para a gente? Foi durante uma viagem curta que eu fiz a Istambul, que há muito tempo atrás, e isso ficou na minha cabeça. Istambul é um lugar cheio de vida. É um lugar que é uma cidade que já passou por 4 impérios, né? Grandes impérios, quase que em civilizações distintas, e sempre assim, que se caíam, né? O Mistério caiu, Bizâncio caía, veio Constantinopla com os gregos, caiu Constantinopla em 1453, aí vieram os turcos, né? Depois veio o Império Otomano, que conquistou grande parte dali do Oriente Médio, quase chegou à Europa, norte da África. Então, Istambul tem ruínas de todos esses períodos, né? Por onde você passa, você tem um lembrete de histórias passadas. E isso me fascinou, sabe? E daí surgiu a ideia, já no voo de volta já surgiu a ideia do livro. Filomena, muito trabalho, muita pesquisa. Muita pesquisa, muita dedicação, muito tempo percorrido nesse fazer o livro, né? E pesquisa porque eu falo de Brasil no tempo presente, eu falo de Brasil do Segundo Império, com Dom Pedro II, e falo de Istambul, do Império Otomano, da segunda metade do século XIX. Então, são várias pesquisazinhas separadas que se juntam para fazer a história do livro. Fora os mistérios também, né, arqueológicos, e quando eu descobri, eu fiquei tão, assim, impactada por eles, que eu achei que ele precisava entrar para conectar todos os pontos da história. Olha só que legal. Aqui no Universo Épico, a gente já trouxe vários escritores de romance, fantasia, mas aventura vem pouco, né? Então, como é escrever um livro de aventura? Porque você tem que transportar, né, levar para o leitor, né, toda aquela adrenalina, aquela sensação gostosa, né? Exatamente. Eu acho que é porque eu sou uma aventureira, assim, por natureza, sabe? Eu sempre estou buscando morar em lugar diferente, isso agita muito a imaginação da gente, né? E eu acho que a aventura é uma aventura de base histórica, né? Eu não gosto de falar romance histórico, porque pode dar muitas interpretações, mas é um romance com aventura, com base histórica e com pitadas de ficção científica. Então, realmente, esse livro é um pouco difícil de classificar. Olha só, na minha cabeça já vem Indiana Jones, né? E os últimos filmes tem um pouco de ficção científica, tem ali um pouco de alien, extraterrestre. Então, dá pra gente se aproximar um pouquinho do Indiana Jones? Olha, eu acho que dá, viu? Você foi esperto, você foi bem ali no ponto. É o Indiana Jones de saia, né? Que é a autora, falando de uma narradora em primeira pessoa também, mulher, né? Que ela vai em busca das raízes, mas ela sofre a aventura e ela não era muito aventureira, mas tem que se transformar em aventureira, né? Para poder sobreviver, enfim, e conseguir terminar essa história. Mas tem sim, de Indiana Jones tem sim. Só que é passado não em universos abertos, né? Num campo aberto como o Indiana Jones. Ele é passado em ambientes fechados, de palácio, no caso o Palácio Otomano, Dolmabahçe, na beira do Estreito de Bósforo, e no Brasil, no universo de colégio, né?
e de próprio palácio da época de Dom Pedro II. Então, é um Indiana Jones que fica dentro de um ambiente fechado, mas que voa para conseguir o que precisa e vai para... Tem emissários, né, para fazer esse trabalho e as coisas acontecem muito na cabeça da personagem. Normalmente, o escritor, quando cria ali a personagem, né, tem muito dele. E você já adiantou que a sua personagem tem aquele espírito aventureiro, como você, de conhecer lugares novos, de se aventurar, né? O que ela tem, né, que você não gosta nela? O que ela tem que eu não gosto nela? Essa inconformidade, sabe? Consigo mesma. É uma coisa que é estranha para mim, sabe? É uma coisa assim, ela se estranha na própria pele. Ela é filha de um bicheiro do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro, e que patrocina uma escola de samba, e tem essa parte da ilegalidade consentida, né, do Jogo do Bicho no Rio, que também é entranhada na cultura da sociedade, e ela não se sente bem com isso. E essa é uma parte que não tem muito a ver comigo, com a minha maneira de ser, com a história da minha vida. Mas eu achei que precisava, para colocar bem essa situação. Ela é um pouco gordinha para as praias do Rio, e essa até me conecta um pouco com isso, viu? Mas essa questão de não se sentir bem dentro da própria história familiar é uma coisa que é estranha para mim. Mas eu acho que ela precisava passar por isso, sabe? Filomena, e aí? Pessoal que já leu, quais foram as críticas que você já recebeu? E como que é lidar com as críticas? Olha, lidar com as críticas, se elas forem ruins, sempre que incomoda um pouco, mas se a crítica ruim for bem feita, você cresce, entendeu? Você cresce com ela para o próximo livro, ou até para uma segunda edição desse mesmo livro. Eu tive sorte até agora que as críticas têm sido bem positivas, né? Então, elas estão lá, quem quiser ver, estão na internet, no site da Amazon, né? E as pessoas geralmente dizem que meio que elas viajam no tempo comigo. Elas viajam no tempo, elas viajam no espaço, elas conhecem outros impérios, outras formas de pensar, e muito aprendizado de história também, que a personagem é uma professora de história do Brasil. Então, as pessoas dizem que aprendem, que sentem os cheiros, que provam os gostos, sabe? Sentem o cheiro do Bósforo. Isso, para mim, é uma realização, porque o que o escritor quer, em última análise, não importa que seja da alta literatura, da literatura popular, você quer que o leitor se transporte para aquele universo, né? Qualquer que seja ele. Então, se eu conseguir tirar uma pessoa, principalmente que está durante a pandemia, tirar da sua casa com essa angústia de morte que todo mundo vive, esse confinamento, e levar para um Império Otomano, levar através dos séculos da história, levar, sabe, a conversar com Dom Pedro II, para mim isso daí é a grande realização. Filomena, e pessoal de casa, a Filomena, ela é médica, e essa vontade de escrever, você lidou ali com ela, né? Trouxe ela acompanhando, né? Em paralelo à sua profissão. Como é que tá hoje aí, né? A escrita? Olha, a medicina é uma outra paixão da minha vida. Eu trabalhei 15 anos nessa área, em oftalmologia, e no Rio principalmente. Só que a minha família começou a mudar muito de lugar, muito. Primeiro dentro do Brasil, depois fui morar na Ásia, no Extremo Oriente, na África, no Sul da África. Então, para mim, que é uma especialidade cirúrgica, é muito difícil ficar toda hora retomando. Então, eu pensei, eu vou fazer uma coisa que eu posso fazer em qualquer lugar do mundo, até na China. Imagina, eu fui parar na Malásia, né? A gente imagina uma coisa, pensamento tem poder. Então, para mim, eu trabalhei, nesse período que eu morei fora do Brasil, eu fiz trabalhos voluntários, né? Principalmente na África. E com triagem de acuidade visual das comunidades pobres ali de Diepsloot. Então, agora a medicina, ela é uma especialidade que a gente pensa em medicina como ciência sempre, mas a medicina é muito humana também, né? Então, quando você lida, cada paciente que chega no seu consultório é uma pessoa diferente, você tem que lidar com uma linguagem às vezes diferente, adaptar. Então, muitos médicos são escritores, né? Surpreendentemente,
muitos médicos também são escritores. Por exemplo, Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, era inclusive oftalmologista, né? Então, eu acho que está ligado. E hoje em dia, as faculdades de medicina, por exemplo, do Einstein e outras, estão fazendo curso de humanidades, junto com o curso científico dentro da faculdade de medicina. E dentro do curso de humanidades, eles estudam literatura e têm grupos de leitura, porque é uma forma de você ampliar o seu conhecimento do humano. E você, em última análise, você vai estar lidando com o que na medicina? Não só com exames e máquinas, você está lidando com o humano, né? Saber lidar com o humano. Então, eu acho isso fantástico, isso que está acontecendo agora, ligando essas duas áreas. Tá vendo aí você de casa? Não é desculpa, né? Porque tem uma profissão tão distante, talvez, da escrita. Não é, Filomena? Ah, sim. Pois é. Agora, depois que eu morei fora do Brasil, eu tive que interromper a minha carreira médica. Então, hoje em dia, eu voltei e estou me dedicando praticamente só à literatura. E a de começar a divulgação dos meus livros e escrever outros e seguir em frente nessa área agora. Filomena, já estamos indo para a reta final aqui da nossa entrevista, mas eu não quero encerrar sem antes falar do livro anterior, né? Porque a gente ainda tem um tempinho para comentar, porque eu achei super interessante a história que você escreveu. Fala um pouquinho pra gente. Tem a relação ali com o Paraguai? Isso, o meu primeiro romance chama-se Cunhataí, um romance da Guerra do Paraguai. Ele ganhou 3 prêmios e tem algumas teses acadêmicas. Ele realmente, esse livro foi até mais longe do que eu esperava. E para fazer esse livro, eu marchei com o Exército, refazendo o episódio da Retirada da Laguna, escrito por Visconde Toné. Então, eu caminhei mesmo pelos lugares, pelas fazendas de Mato Grosso do Sul, refazendo. E é um romance também de uma personagem feminina que acaba se envolvendo com um espião das tropas paraguaias. Inclusive, ela tem um relacionamento com ele logo no início, nem em Campinas, né? As tropas ficaram estacionadas no Largo de Santa Cruz e ela se casa com esse espião na Capelinha de Santa Cruz de Campinas. E daí eles vão aí eles refazem lá na fronteira o episódio da Retirada da Laguna do Toné. E assim vou contando essa parte da guerra, que é até pouco conhecida, né, pelos brasileiros, a Retirada da Laguna. Sensacional. Agora, você aí de casa, que quer viajar nas histórias da Filomena, anota agora que ela vai passar aí as redes sociais. Passa pro pessoal de casa então aí, Filomena. Olha, eu tô no Instagram, meu Instagram é @mariafilomenalepec. E também na Amazon, um link do meu livro para compra, Uma Ponte para Istambul, meu e-book, que logo estará também disponível em papel pela Amazon. Filomena, agradeço a sua participação aqui no Universo Épico. E olha, já vou deixar aqui o convite feito. Toda vez que tiver livro novos, vem aqui contar pra gente. Com o maior prazer. Pode contar comigo, Michel. Valeu, um super beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, que olha, tem mais história aqui para contar. Estamos de volta com o segundo bloco do Universo Épico. Eu disse que a gente ainda tem aqui história para contar, não é? Então, olha só, já está conectado aqui comigo o Paulo. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar com você no programa. O Paulo, que também é escritor, e vai contar um pouquinho para a gente do livro dele, No Fundo do Rio. Então, do que se trata No Fundo do Rio? No Fundo do Rio, acima de tudo, uma história de amor e de perda, né? Ela usa como pano de fundo a lenda do boto cor-de-rosa, né? Uma lenda amazônica, uma lenda do norte do Brasil, e mescla também um pouco da presença nazista, isso é fato real, né? Na região norte, na década de 30, né? Então, esse pano de fundo, a lenda do boto e a presença nazista, das expedições nazistas do Terceiro Reich, né, no norte do Brasil, é que guiam a trama. Mas, acima de tudo, No Fundo do Rio, é uma história de perda, de amor, né, sobre um personagem, um rapaz cuja noiva é levada para o rio pelo boto cor-de-rosa, né, ou supostamente é levada para o rio pelo boto cor-de-rosa. Eu não posso contar a trama, senão perde a graça, né? Dá spoiler.
e ele retorna a um povoado ribeirinho no norte do Brasil, no sul do Pará, às margens do rio Jari, para descobrir o que aconteceu, enfim, e daí ele começa a descobrir os segredos, os mistérios desse povoado e também toda uma lenda que está por trás da presença nazista no passado nessa região. Paulo, assim como a nossa primeira entrevistada do bloco anterior, tem ali muita história, muita pesquisa envolvida na sua obra, né? Porque tem o folclore brasileiro, então você precisa ali se aprofundar em alguns termos, até mesmo da lenda, e também dessa questão presente do nazismo, né? Então, foi isso mesmo? É muita pesquisa? Sobre o nazismo eu pesquiso já há algum tempo, né? Esse já é meu segundo livro, meu terceiro livro, na verdade, que fala sobre, que tem como temática o nazismo. O ano retrasado, lancei A Filha do Reich, né, que foi finalista do Prêmio Jabuti, que também tem essa temática. Eu estou com outro livro pronto, que eu escrevi antes no Fundo do Rio, foi um livro que demorou 2 anos para ficar pronto, que está na editora para ser lançado no ano que vem. E, nesse meio tempo, em 6 dias, né, eu escrevi No Fundo do Rio, que acabou saindo antes, né, acabou sendo lançado pela Insígnia Editorial esse ano. Então, assim, é um tema sobre o qual eu pesquiso bastante, sobre o qual eu tenho bastante informação, mas especificamente sobre a presença nazista no norte do Brasil, apesar de ter conhecimento desse fato, eu tive que pesquisar, claro, para construir a trama de fundo, né? É um tema que me agrada bastante, um tema que eu gosto bastante, que também aí tem uma série de leitores fiéis que gostam bastante de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre nazismo, né? O Paulo já está no 6º livro dele e, bom, nazismo, né, como você disse, está presente ali nas suas histórias. E aí tem leitor que gosta, já acompanha todo o seu trabalho, mas às vezes você está pegando um leitor novo, né? Tem aí alguma crítica que você recebeu ou alguma situação inusitada quando o leitor leu e começou a acompanhar a história e começou a ver nazismo? Ou até mesmo interessante de conhecer um pouquinho mais ou não? Como é que foi? Conta pra gente. Eu, graças a Deus, desde A Filha do Reich, né, eu, através das mídias sociais, principalmente no Instagram, tenho interagido bastante com leitores do Brasil inteiro, né? E o que me surpreende, assim, a resistência que algumas pessoas tinham de ler sobre temática nazista, sempre achando que, pô, sempre gostei, mas eu acho um livro pesado, acho um tema pesado, é um tema que me comove muito, que mexe muito comigo, então eu sempre fui reticente em ler. E, na verdade, tanto A Filha do Reich como No Fundo do Rio, né, eles não falam especificamente de guerra, eles não falam especificamente de nazismo, no sentido de ideológico, né? Ambos falam de ser humano, falam de dramas humanos, né? E não de guerra, não de ideologia. Então, eu acho que eu convido os leitores a conhecerem um pouco mais das obras, né? E deixarem um pouquinho o medo de lado e se arriscarem, né? Porque, assim, não é... Apesar, claro, escrever sobre nazismo sempre é pesado, sempre é uma coisa que permeada em questão de muita dor, de muita crueldade, né? Isso está bastante presente na questão da Filha do Reich, não No Fundo do Rio, né? Mas eu convido os leitores, sim, a lerem. No Fundo do Rio não é um livro sobre nazismo, né? Então a questão da presença nazista no Brasil está presente, ela catalisa alguns fatos que acontecem no livro, mas ela não é o tema central do livro, né? O tema central do livro, como eu disse, são dores humanas, dor da perda, e assim, a lenda do Boto Cor-de-Rosa, ela está muito mais presente, de uma forma obscura, de uma forma um pouco mais densa, do que a questão nazista em si. Paulo, e a escrita hoje, ela está em primeiro plano na sua vida? Como é que é? Conta pra gente. Desde o livro Menina, que eu lancei em 2013, eu efetivamente enveredei como escritor profissional, né? E a minha carreira deu realmente uma reviravolta, deu um up, né, como o pessoal fala, a partir da Filha do Reich e com a questão de ser finalista do Prêmio Jabuti, né? Então, eu não vivo apenas de literatura, né? Eu sou jornalista, eu sou psicanalista,
mas a literatura é uma tarefa profissional que de todas é o que me dá mais prazer, né? É uma vocação mesmo. Eu escrevo desde os 9 anos de idade, então eu acho que é onde eu me encontro, é onde eu sou mais feliz. Infelizmente, você sabe, né, Michel, é difícil você viver de literatura no Brasil. Então, eu tenho outras tarefas, outros trabalhos, outras atividades, mas a literatura, sem dúvida nenhuma, é a que me dá mais prazer. Na literatura, então, qual é o maior desafio? É o investimento, o financiamento? Porque tem escritor que a gente traz aqui no Universo Épico que eles tiram do próprio bolso, bancam um livro, né, e para poder distribuir, né, vender esse livro. Então, qual é o seu maior obstáculo aí? Está na escrita ou não? Está na parte de divulgação? Eu vou responder essa pergunta com vários tópicos, né? Primeiro, eu acho que uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? O escritor não escreve para si, o escritor escreve para seu leitor, né? O livro, ele sempre tem dois autores, quem escreve e quem lê. Então, o livro, ele pode estar impresso pronto na livraria. Se não houver alguém que abra a capa, abra as páginas e leia, o livro não existe. Então, o livro ele sempre tem dois autores, né? Quem escreve e quem lê. Esse é um ponto importante. A segunda questão é que eu já, tanto com A Filha do Reich, como No Fundo do Rio, como no próximo título que eu estou lançando, né, o ano que vem, eles estão em editoras comerciais, que a gente chama. Então, não é editora de autopublicação. Né? Eu não pago para publicar o livro. Mas para chegar a isso, a presença, ao profissionalismo, né? A presença de um agente literário é muito importante, né? O agente literário que encurta esse caminho entre o escritor e as editoras e apresenta os projetos, luta pelo projeto e ajuda a desenvolver o livro. Então, eu acho que quem quer enveredar realmente por uma escrita profissional, trabalhar com um agente literário, o Felipe, no caso, que é o meu agente, Felipe Kober, é muito importante, é essencial, né? E respondendo a terceira parte da pergunta, eu acho que o maior desafio hoje, para mim, não é mais escrever ou publicar. Na verdade, o maior desafio é ser lido, né? Eu acho que como eu disse, o livro não existe sem leitores. Então, o principal desafio realmente é ser lido, é vender e ser lido, né? Isso, o Brasil, infelizmente, é um país que lê pouco. Há um preconceito contra autores nacionais, né? Seja pelo histórico de qualidade, seja pelo pouco espaço que as editoras dedicam, e há todo um porquê por trás disso, eu não estou julgando, há todo um motivo por trás disso, então assim, mas felizmente está crescendo, né? Na última Bienal do Rio, eu tive a oportunidade de ir em 2019, há muitos autores nacionais, somente autoras nacionais presentes, conversando com o público, e que começaram a publicar através de plataformas digitais e hoje estão nas editoras. Então, isso é muito bom. Eu acho que, gradualmente, o brasileiro está se tornando não só um povo que lê um pouco mais, muito longe do ideal, mas que lê um pouquinho mais, como também que escreve mais. Eu acho isso importante. E, Paulo, e qual é a sua opinião sobre esse fato? Porque é o seguinte, nós temos aí, talvez, um conflito, né? Porque o livro é um produto, né? Então, o escritor, por mais que ele tenha ali um gênero, meu gênero é romance. Mas agora tá ali a fantasia, a sci-fi. Então, você acha que o escritor ele tem que ser mutável, adaptável e escrever outros gêneros, ou ser fiel àquele gênero e correr atrás naquele nicho? Porque tem público para todos os nichos, né? Então, você acha que o escritor ele tem que ser adaptável ou não? Eu acho que acima de tudo, o escritor ele tem que entender que o livro é um produto comercial, né? A gente viveu um pouco disso com o cinema nacional algumas décadas atrás, né? Então, infelizmente no Brasil, até pela nossa herança colonial e pelo baixo grau de instrução da população, né? A gente tem muita questão da arte associada ao eruditismo, né? Então, a música, a literatura, a pintura, o cinema,
sendo produzido por um pequeno grupo de pessoas com uma questão artística, autoral muito forte. E, na verdade, o objetivo do livro é ser lido, né? O objetivo de todo autor é vender, de toda editora é vender. Ela não é uma ONG, né? Ela precisa ter lucro, ela é uma empresa. Então, o escritor tem que estar atento, sim, a esses ciclos comerciais, né? Não abrir mão do seu estilo, né? Mas assim como há no cinema, na literatura também há os ciclos aí, ciclos comerciais, né? A gente passou pela fantasia, a gente passou pela questão do vampiro, a gente passou pelo romance erótico, né? E romances feministas, e hoje esses ciclos mudam, né? Eu acho que o autor ele tem que encontrar um filão, ele tem que encontrar um estilo. É muito difícil você escrever bem sobre tudo, sabe, Michel? Você tem que encontrar um estilo, e sim, por isso que eu disse da questão do agente literário, tem um papel fundamental. Essa orientação profissional, essa orientação comercial do livro como produto, como você disse, é fundamental, e o agente ele dá essa ajuda a dar, pelo menos, essa direção, né? E o autor, obviamente, tem que estar aberto a ouvir e a fazer as modificações necessárias, né? Sempre lembrando que o objetivo do livro é vender, né? O objetivo do autor é ser lido, né? E não escrever um produto super erudito, escrever para si mesmo. Veja bem, uma coisa muito importante, né? Que é um preconceito que eu acho que a gente tem que quebrar no Brasil, tá? Produto comercial não significa necessariamente produto de baixa qualidade. São duas coisas distintas. Tá? Você escrever algo comercial, algo de entretenimento, melhor dizendo, não significa que tem que ser algo de baixa qualidade. Entretenimento raso, entretenimento chulo, entendeu? São duas coisas distintas. Há mercado para isso também. Mas, assim, quem pega um livro, assim como quem vai para o cinema para se divertir, para arejar, para curtir uma boa história, para viajar na imaginação, e simplesmente se entreter. Isso não é errado, isso não é ruim. Isso também é cultura, isso também é arte, né? Eu acho que é possível fazer coisas de qualidade dentro do segmento de entretenimento. Uma coisa não exclui a outra. Paulo, por que é que o pessoal de casa tem que ler No Fundo do Rio? Eu acho que No Fundo do Rio é um livro muito humano, né? Tanto o meu agente literário como minha revisora costumam falar o seguinte: Paulo, os seus livros, eles não têm... Os personagens, eles trafegam numa grande zona cinza, né? Você não tem um mocinho que salva o mundo e você não tem um vilão que é o cruel, que desencadeia todos os fatos terríveis, né? Todo mundo trafega numa grande zona cinza, e o ser humano realmente é isso. Então, quando você fala de perda, quando você fala de dor, quando você fala de amor, quando você fala de redenção, quando você fala de relação pai e filho, quando você fala de relação marido e esposa, quando você fala de morte, né? Você está falando de temas universais, né? Você está falando de temas universais, você está falando de temas pelos quais qualquer um de nós passa, né? Eu dei uma entrevista ontem lá na Bienal do livro de Juiz de Fora, e a pergunta, ela me fez a mesma pergunta, né? Se eu falar para você, Michel, dor, imediatamente vem à sua memória afetiva momentos que você sentiu dor física e emocional, né? Você só consegue identificar o que é dor porque você viveu, você passou. Então, quanto mais o escritor conseguir entregar isso para o leitor, mais o escritor consegue atrair o leitor para dentro da história, né? E fazer com que o leitor se identifique com os personagens que estão ali, né? E graças a Deus, assim, No Fundo do Rio começou a ser vendido agora, né? Ele está na Amazon, ele está em algumas livrarias, ele está na Submarino, ele está, enfim. E o feedback que eu venho recebendo é justamente isso, né? Eu me identifiquei, eu me vi, eu passei por isso, né? Eu chorei junto com o personagem. Então, é isso, né? Eu acho que a função do livro é isso, é trazer o leitor para dentro da história e criar essa identificação. Certo. Paulo, o pessoal de casa, então, tá curioso para saber como é que eles te encontram. Tem aí as suas redes sociais. Vamos passar para o pessoal de casa? Sim, eu tenho o Instagram, né? Paulo Stucchi, S-T-U-C-C-H-I, né? Que é o principal canal com que eu interajo com os leitores, né? Também tenho o meu perfil de escritor no Facebook, Paulo Stucchi, escritor, né?
Eu adoro interagir com o público, adoro receber feedback de leitura. Então, eu estou à disposição. Aí, normalmente eu respondo, posso demorar, mas eu respondo, eu interajo com todos, né? Então, via direct, né? No Instagram. Então, assim, eu quero ouvir a opinião. Se você lê o Fundo no Fundo do Rio, eu quero ouvir sua opinião, sim. Perfeito. Quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. E olha, tem obra saindo quentinha. Volta aqui no Universo para compartilhar com o nosso público. Combinado? Ano que vem, se Deus quiser, vamos ter novidade, Michel. Fechou. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, imagina. Ponto final no Universo Épico. E olha, semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau.